Fala, meu povo, tranquilidade. Olha eu aqui para dar uma dica importante para vocês para a prova do Enem. Se você vai fazer a prova do Enem domingo, você não pode deixar de assistir essa dica. Quem sou eu? Professor Carlos Rodrigues, seu professor de matemática. Sou eu mesmo. E estou aqui para te ajudar e te auxiliar aí a conquistar uma boa nota na prova do Enem. Para isso, eu trouxe aqui, gente, uma dica infalível. Se liga nela. Aqui eu tenho um diagrama, tá? No site A Prova Total, que é muito importante para você analisar a sua prova, criar uma estratégia. Para fazer prova de concurso, prova de Enem vestibular, nós precisamos sim de estratégia. E essa daqui, galera, é excelente. Se liga. Aqui a gente tem um resumo das provas de 2016 até a prova de 2024. E olha só o que mais apareceu na prova do Enem, meus queridos. Ela, a mais querida, matemática básica. Pessoal, matemática básica, ela é composta aí de razão e proporção, cai muito na prova de Enem. A parte de frações, MMC, MDC, porcentagem, regra de 3. Então, isso aqui você tem que estar dominando. Sabe por quê? Na prova do Enem, nós temos um total de 45 questões de matemática, certo? Se 35% é a incidência que apareceram nas provas anteriores, galera, por aqui eu tenho em média de 15 questões. Opa, 15 questões. Gente, 15 de 45 é muita coisa, então você precisa estar ligado, precisa dominar. Por quê? Porque a matemática básica ela pode vir junto com geometria plana, com geometria espacial, né? Aquela parte de razão e proporção entre volumes, entre áreas, entre comprimentos, uma questãozinha de escala. Vocês vão ver aí na minha playlist que tem questões de escala resolvida também. E galera, cai o tempo todo. Eu estou dizendo isso para quê? Para te preparar e para te avisar, para que quando você abre a sua prova, você olha assim: ah, eu não fui enganado, eu já sabia que iria cair uma questão dessa, tá? Então, se você está aí na reta final, tá, da sua prova, estudando, professor, eu estou meio desesperado, galera, começa por aqui, ó, matemática básica. O segundo item mais importante, o segundo assunto mais importante está aqui, ó, estatística. Olha só, galera, eu aposto qualquer um aqui o meu salário que estatística estará na prova. Certeza absoluta, eu não tenho dúvidas, tá bom? É isso aí, estatística estará. E aí, você tem uma média aqui de 11%, daí por volta de 5 questões de estatística. Em média, tá, galera? Não estou dizendo que vai cair 5 na prova, não. Estou dizendo que é uma média de 4 a 5 questões na sua prova. Não só de estatística, mas ela aqui também, ó, geometria espacial. E o que eu tenho que lembrar de estatística? Das tendências centrais. Sempre cai média, moda e mediana. Haha, galera. Média, moda e mediana está sempre presente aí, tá? Andando como se fosse um casalzinho na prova do Enem. Então você já sabe, tem que saber a diferença dessas três medidas, sim, dessas três tendências centrais, sim, né? O que é moda? Galera, só lembrar o que está na moda, é o que mais aparece. Na verdade, na estatística, é aquela que tem maior frequência. O que é mediana? É um termo do meio. Colocando em ordem crescente ou decrescente, você encontrará o termo do meio. Só não esquecendo o seguinte, que se a quantidade for par, você vai fazer a média aritmética dos dois centrais. Tem questão dessa aí na minha playlist também, vocês irão ver, tá bom? Dá uma olhadinha, tá? Caprichem nisso. Cuidado com a parte de média, pode ser uma média ponderada também, onde as frequências serão os pesos. Guardem isso no coração de vocês. Já aqui na geometria espacial, fórmula, né, galera? Não tem jeito. E aí, eu chamo a atenção para a fórmula de volume. Volume de quem, professor? Volume do cilindro, o volume de um cubo, o volume de um prisma, o volume de um cone, tá? Então, tem que saber isso? Com certeza. Um tronco de cone que caiu aí na última prova, tá? Fica ligado nisso, pessoal. Fica ligado porque aparece demais a parte do volume, tá? Na prova, quando a gente fala de geometria espacial. Então, guarda as fórmulas, decore as fórmulas. Por exemplo, o volume do cilindro, eu posso calcular igualzinho o volume do prisma, né? Área da base vezes altura, acabou. Então, lá, você só substitui a fórmula. Por exemplo, a área da base. Se é um cilindro,
né, a base é circular, πr ao quadrado vezes a altura. Agora, se for um prisma, a área da figura ou da secção, né, vezes a altura. Beleza? O que é a altura? A distância entre as duas bases, tá bom? Isso para um cilindro reto e para um prisma reto também você vai conseguir fazer desta forma. Geralmente é assim que aparece na prova. Outra linda, maravilhosa, são funções e geometria plana. Geometria plana, gente, muito cuidado com a parte de área, né? A parte que você usa Pitágoras, por exemplo, para achar alguma altura, né? Quando eu falo de área de triângulo, área de quadrado, área de retângulo, tá? Área de hexágono caiu na prova, caiu na última. Só lembrar que o hexágono ele é composto por 6 triângulos equiláteros. E aí você teria que calcular a área do triângulo equilátero. Também está na nossa playlist para você relembrar isso daí como conteúdo visando a sua prova, tá? E aqui a parte de funções, função do primeiro grau, função do segundo grau, despenca, tá? Bota aqui, galera, ó, 15, 5, 5, 5 aqui em cima, né? Só aqui, sabe quantas questões você vai ter? Ó, 20, 25 e 30. Bota aqui geometria plana, uma média aí de 3 a 4 questões, 34 questões das 45. Será que é pouca coisa? Bastante coisa para nossa prova. Lembrando que ele pode misturar os conceitos da matemática básica em cima de geometria plana, geometria espacial também, tá bom? Olha, e eu não posso esquecer de falar da probabilidade e análise combinatória. Aqui geralmente vem uma questão de cada. Geralmente, não estou dizendo que virá, beleza? O professor pode cair duas? Pode cair duas, tá? A gente não sabe que a banca se ela vai nos surpreender no dia da prova. Mas cai na prova? Cai, tá? Ah, professor, mas eu não sei muito bem. Tudo bem. Vai pensando que você poderá perder de 2 a 3 questões da prova, tá? Por quê? Porque vai cair. Assim como exponencial e logaritmo também. Geralmente cai uma de exponencial e uma de logaritmo, tá? Então, se você tem problemas com logaritmo, né, não fica assim na cabeça, eu não sei logaritmo. Cara, se você já sabe matemática básica, estatística, geometria espacial, plano e funções, meu irmão, você está muito bem, você está muito tranquilo se você está dominando isso. Agora, se você já está sabendo probabilidade, análise combinatória e exponencial logaritmo, pô, fica tranquilo aí, que aí vem no mínimo 40 questões para você aí, né, brincar na hora da prova. E por fim, trigonometria, né? Trigonometria também geralmente aparece, você tem que lembrar de seno, cosseno, tangente dos ângulos notáveis. Quem são? 30, 45 e 60, beleza? Não esqueçam deles, seno, cosseno e tangente. Decora essa coisa. Tá? Ah, professor, vou escrever no braço, vai? Escreve no braço para tu ver o que vai acontecer contigo. Escreve aqui dentro da sua boca. Vai, ó, repetindo. Repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Então repete, escreve, 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 escreve. Igual quando a gente ficava de castigo antigamente, ficava lá repetindo palavra e palavra. Meu irmão, nunca mais você vai esquecer a fórmula, nunca mais você vai esquecer seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis. Beleza? Então, gente, fica com essa dica aí, ela é fundamental. Esse site aqui ele ajuda muito a gente, ajuda muito a ter um direcionamento nessa reta final na hora da prova. E olha só, vai a dica de ouro, pessoal. A nossa prova ela é muito extensa, muito extensa. E muita gente vai falar o seguinte: professor, não dá tempo de resolver todas as questões. Gente, temos que dominar o nosso tempo. Temos que dominar ali uma estratégia para que o tempo não nos engula. Nós temos que detonar o tempo, nós temos que partir para cima dele. É exatamente isso que temos que fazer na hora da prova. Só, como assim? Quer ver uma coisa? O tempo que você sai para beber água, o tempo que você vai no banheiro, é tempo precioso para a resolução de questões. Só vá beber água, gente, saia da cadeira se for de extrema necessidade. Se vai ao banheiro, somente em extrema necessidade. Ah, não, professor, realmente eu preciso ir. Ok, não tem problema. Nós somos seres humanos. Agora, eu posso muito bem pegar uma garrafinha d'água, levar para a sala de aula e deixar ali. Deixar um pacotinho de biscoito aqui do lado. Só vou tocar naquele biscoito se eu realmente estiver com fome. Aí eu vou lá e pego um biscoitinho, tudo certo. Porque o tempo que você para, estou com fome. Aí eu vou comer um biscoito. Aí eu vou colocar um biscoito na boca, você está perdendo uma questão, tá? Fica a dica de ouro para vocês. Outra coisa importante é o seguinte, ó.
Como a prova é muito extensa, há questões que você não precisa ler toda. Guardou? Então, você vai ver aí na minha playlist que tem questões que eu só vou ler o comando da questão ou vou ver a figura e partir para a resolução. Aí o cara coloca um texto, uma historinha lá. Cara, não precisa disso, beleza? Fica a dica. Claro, tem questões que as informações estarão no corpo do texto. Aí não tem jeito, eu tenho que extrair. Mas tem questões que ele coloca a informação no corpo do texto, você tem a situação do comando da questão e você ainda tem a figura. Só com o comando e a figura você mata a questão. Não estou dizendo para que você tenha que fazer em todas. Eu estou dizendo que há questões que saem assim, ó. E aí, galera, terceiro ponto. Escolham as questões que vocês farão primeiro. Sempre comece pelo conteúdo que vocês dominam. Dê uma olhadinha na prova, são 45 questões. Passa o olho na prova todinha, né? Pelo teu olhar, se você está estudando, você vai perceber. É uma questão de probabilidade, é uma questão de análise combinatória. Opa, geometria espacial, geometria plana. Vai circulando e vai colocando o nome ali do lado. Por quê? Porque isso vai te ajudar na hora de você escolher para resolver as questões. Gente, é importante demais que vocês façam isso. Por quê? Porque quando vocês pegam questões que vocês dominam e vocês conseguem resolver, isso vai elevando a sua moral na hora da prova. Você vai ficando mais tranquilo, a sua ansiedade vai baixando, tá? Então, isso ajuda você a enxergar as questões mais difíceis, as questões medianas, tá? Aquelas questões que você tem mais dificuldade na hora da prova, beleza? Como a prova é de ciências naturais, né, da natureza e também matemática, gente, comece pela disciplina que você tem mais facilidade, sempre assim. Professor, eu tenho facilidade com a parte de química, de biologia, né? Vai catando essas questões aí e vai resolvendo. Ah, professor, a minha maior dificuldade é em física. Se você percebeu as questões de física lá em ciências da natureza, o que você faz? Escreve lá física, 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 deixa para depois. Dentro da física, você vai ter o que? Os subassuntos, os assuntos de cada uma delas, né? Igual na matemática, mostrei para vocês aqui, você tem matemática básica, estatística, geometria plana, classifica isso na hora da prova para que você faça uma boa prova, beleza? Gente, passar e fazer uma boa prova é desse jeito, é estratégia. Não tem outro segredo. Se você não tem uma estratégia de prova, pode ter certeza que você vai perder a sua prova. Você não vai tirar uma nota boa. Então, durante essa semana aí, tá? Vai se preparando, vai criando uma estratégia, vai vendo quais assuntos você tem mais familiaridade para resolver as questões. E com isso, eu tenho certeza que você fará uma excelente prova lá no dia do Enem, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, vai acompanhando a playlist. Eu não vou colocar todas as questões, até porque não dá tempo de fazer isso, mas vou colocar questões que são recorrentes, questões que estão sempre aparecendo, assuntos que estão sempre aparecendo, métodos de resolução que estão sempre aparecendo na sua prova. Isso vai te dar um pouco mais de tranquilidade para detonar na prova do Enem. Beleza? Então tá, galera. Se você gostou desse vídeo, então curta e compartilha aí com seus amigos. E ó, não se esqueça de inscrever no canal e ative o sininho aí para mais notificações de assuntos e questões como essa daqui, tá bom? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e ó, firme e forte para a prova, hein? Até a próxima, galera. Fui!